Você já parou para pensar por que a mandioca, essa raiz tão presente no nosso prato, é considerada sagrada por tantos povos ao redor do mundo? Muito mais do que um simples ingrediente, a mandioca carrega histórias ancestrais, mitos profundos e uma importância vital para a sobrevivência de comunidades inteiras. Neste vídeo, vamos mergulhar nas raízes, literalmente, desse alimento que atravessa séculos, continentes e culturas, e entender por que ela é reverenciada como símbolo de vida, resistência e espiritualidade. A mandioca é nativa da América do Sul, especialmente da região amazônica. Povos indígenas foram os primeiros a descobrir seus segredos. Eles aprenderam a transformar uma raiz venenosa em alimento seguro e nutritivo, um verdadeiro milagre da sabedoria ancestral. Com nomes variados como aipim, macaxeira, huaipi e maniva, a mandioca se espalhou por todo o território brasileiro, adaptando-se aos costumes e dialetos locais. Seu cultivo exige paciência, cuidado e respeito à terra, valores que fazem dela muito mais que uma planta, fazem dela um elo entre o ser humano e a natureza. Para muitos povos indígenas, a mandioca não é apenas alimento, é origem, é mistério, é sagrado. Uma das lendas mais conhecidas é a do povo Tupi, que conta a história de Mani, uma criança de pele clara que nasceu milagrosamente e morreu jovem. De seu túmulo, nasceu uma planta desconhecida. Quando escavaram, encontraram uma raiz branca, a mandioca. Essa narrativa não é apenas poética. Ela revela como a mandioca é vista como um presente espiritual, uma dádiva da terra, uma ponte entre o mundo dos vivos e dos ancestrais. Em diversas culturas, o plantio e a colheita da mandioca são acompanhados de rituais, cantos e danças. É um momento de conexão com a natureza, com os espíritos e com a comunidade. Durante a colonização, a mandioca foi essencial para a sobrevivência dos povos originários e dos colonizadores. Enquanto o trigo não se adaptava bem ao clima tropical, a mandioca crescia firme, mesmo em solos pobres. Em quilombos, aldeias e comunidades rurais, ela se tornou símbolo de resistência. Alimentava corpos e fortalecia identidades. Hoje, a ONU reconhece a mandioca como um dos alimentos mais promissores do século XXI, por sua resiliência, valor nutricional e capacidade de alimentar populações em tempos de crise. A mandioca é uma das plantas mais versáteis do planeta. Com ela, fazemos farinha, tapioca, beiju, bolos, mingaus, chips, pães e até cerveja artesanal. Em muitas comunidades, ela é a base da alimentação diária e também da economia local. Pequenos agricultores cultivam a mandioca com técnicas tradicionais, muitas vezes passadas de geração em geração. Em feiras e festivais, como a Feira Nacional da Mandioca, ela é celebrada com orgulho, mostrando sua força como símbolo de identidade regional e soberania alimentar. Mas a história da mandioca não parou na América do Sul. Com a expansão colonial, ela foi levada para a África, Ásia e Caribe, onde se adaptou com facilidade e se tornou essencial. Em países africanos como Nigéria, Congo e Moçambique, a mandioca é cultivada em larga escala e também possui valor simbólico. Em muitas dessas culturas, ela é associada à fertilidade, à abundância e à força da terra. Sua capacidade de crescer em solos pobres e resistir à seca faz dela um alimento resiliente, quase milagroso. A mandioca é um exemplo vivo da inteligência ecológica dos povos indígenas. Eles desenvolveram técnicas para remover o ácido cianídrico da raiz brava, criando processos como a decantação do tucupi e a torra da farinha. Esses saberes não estão nos livros, estão nas mãos, nas histórias contadas ao redor do fogo, na prática diária da vida em comunidade.
Valorizar a mandioca é também valorizar esses saberes, reconhecer que a ciência na tradição e que o futuro da alimentação pode estar nas raízes do passado. Em tempos de crise climática, a mandioca se destaca como uma planta do futuro. Ela exige pouca água, cresce em solos pobres e resiste a pragas com mais facilidade do que muitas culturas modernas. Além disso, seu cultivo pode ser feito em sistemas agroecológicos, sem agrotóxicos, respeitando o ritmo da natureza. A mandioca não precisa de monoculturas gigantescas para prosperar. Ela floresce na diversidade, assim como os povos que a cultivam. Pesquisadores têm se debruçado sobre a mandioca para entender seu potencial genético, nutricional e industrial. Estudos mostram que ela pode ser usada na produção de bioplásticos, etanol e até como base para alimentos funcionais. Cientistas também investigam variedades mais resistentes e nutritivas, muitas vezes em parceria com comunidades tradicionais. A mandioca, que já foi vista como alimento simples, agora é reconhecida como uma joia da biodiversidade. A mandioca está no DNA do Brasil. Desde os tempos pré-coloniais, ela alimenta corpos e histórias. Está presente na culinária do norte ao sul, em pratos como tacacá, pirão, bolo de macaxeira, vaca atolada e tantos outros. Mas não é só comida, é símbolo. Em 2015, a então presidenta Dilma Rousseff chamou a mandioca de um dos maiores símbolos da alimentação do povo brasileiro. A frase virou meme, mas esconde uma verdade profunda. A mandioca é um elo entre o Brasil indígena, africano, caboclo e contemporâneo. Você sabia que existem dois tipos principais de mandioca? A mandioca mansa, também chamada de aipim ou macaxeira, pode ser cozida diretamente. Já a mandioca brava contém ácido cianídrico e precisa passar por processos de fermentação, prensagem ou torra para se tornar segura. Além disso, há centenas de variedades locais, adaptadas a diferentes solos, climas e usos culinários. Algumas têm casca roxa, outras são mais fibrosas, outras rendem mais farinha. Essa diversidade é fruto da sabedoria popular e da biodiversidade brasileira, um patrimônio que precisa ser protegido. Em muitas culturas, a mandioca representa mais do que nutrição, ela representa equilíbrio. O tempo de cultivo, a paciência para processar, o cuidado com a terra, tudo isso ensina sobre respeito, humildade e conexão. Para alguns povos, ela é uma metáfora da vida. O que parece perigoso pode se tornar fonte de força, se tratado com sabedoria. A mandioca nos convida a desacelerar, a ouvir os ciclos da natureza e a valorizar o que é simples, mas essencial. Em muitas comunidades rurais e tradicionais, são as mulheres que mantêm viva a cultura da mandioca. Elas plantam, colhem, raspam, prensam, torram e transformam a raiz em farinha, beiju, tapioca e muito mais. O trabalho com a mandioca é coletivo, mas também profundamente feminino. Em aldeias indígenas e quilombolas, o saber da mandioca passa de mãe para filha, como herança espiritual e prática. Celebrar a mandioca é também reconhecer o papel das mulheres na preservação da cultura alimentar e da biodiversidade. A mandioca já apareceu em discursos políticos, livros escolares e até em debates sobre identidade nacional. Ela representa o Brasil profundo, aquele que resiste, que cultiva, que transforma. Em tempos de urbanização acelerada e perda de vínculos com o campo, a mandioca nos lembra de onde viemos. Ela está presente em festas populares, como São João, e em pratos que misturam influências indígenas, africanas e europeias. É um símbolo de união, diversidade e ancestralidade. A mandioca é raiz, no prato, na terra, na memória.
Ela nos conecta ao passado, alimenta o presente e inspira o futuro. Em cada pedaço de beiju, em cada colher de pirão, há uma história de resistência, de cuidado e de sabedoria ancestral. Que possamos olhar para esse alimento com mais respeito, mais curiosidade e mais gratidão. Porque quando honramos a mandioca, honramos os povos que a cultivaram, os saberes que a transformaram e a terra que a sustenta. A mandioca é sagrada e merece ser celebrada.